O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Paz do Senhor Jesus. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Jaraguá do Sul. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, o diácono irmão Luiz Bezerra. E eu tenho a grata satisfação, o privilégio de dividir com vocês. Nós já estamos no último trimestre deste ano de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor, grato, feliz com Jesus, por servir ao Senhor, servir aos nossos líderes e servir também à igreja. Nós estamos, irmãos, e o tema geral desse trimestre é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós vamos caminhar por 14 lições desse trimestre, que vai ser uma bênção, meus queridos. Professor, que o Senhor possa te abençoar nesse trimestre, pastor, líder, irmão em Cristo, que esses ensinamentos sirvam de bênção, de vitória e de edificação para a tua vida e para o teu ministério. E nessa oportunidade, eu tenho uma alegria e a grande satisfação de ter conosco o nosso pastor distrital, pastor Gilson de Quadros. Meus irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor irmão Luiz, bom estarmos juntos nesse dia para iniciarmos o quarto trimestre desse ano. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. É uma lição bem prática, muito prática, e porque o evangelho é isso, o evangelho que a gente sempre fala, né? Não um evangelho só de palavras, mas um evangelho de atos concretos. É o que nós vamos ver durante esse trimestre, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós, irmãos. Pastor Gilson, eu queria já de primeira mão que o senhor venha a orar por nós, orar por esse, continuar, sei que o senhor ora por esse trabalho, né? Mas orar pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, professores, e pelo nosso Deus abençoar essa pré-aula. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus e Pai, sempre, Pai, continuamos na Tua presença, em louvor e adoração, mas esse momento específico que nós estamos aqui para adorar a Ti, também para aprendermos juntos da Tua palavra. Querido Espírito Santo, que esse trimestre seja um trimestre abençoador na vida de cada professor, de cada coordenador, de cada aluno, que sejam edificados pela Tua palavra. Somos 100% dependentes do querido e amado Espírito Santo neste trimestre, como fomos e somos em tudo. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a alcançar o nosso objetivo, que o nosso objetivo é sempre conduzir, conscientizar a igreja sobre o seu trabalho relevante na face da terra. Ajuda-nos, fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, e a primeira lição desse trimestre, o que me chama a atenção, que nesse trimestre nós teremos 14 lições, pastor Gilson. 14. Raro de acontecer. Sim. Geralmente eles giram em torno de 12 a 13 lições. Esse trimestre eram 14 lições, né? Você tem um tema muito objetivo, como o pastor falou, simples, prático, mas o irmão, o nobre amigo, pode nunca deixe de consultar, de ter o hábito óbvio de ler a Bíblia Sagrada e de ter boas literaturas à tua disposição, né? Online, na internet vão ter muita coisa. Eu pesquiso na internet bastante coisa, mas eu ainda gosto de ter fisicamente o livro em mãos, né? Eu sou muito do tato, de pegar, de ver, né? Mas é uma questão muito pessoal. Mas esteja acompanhado de boas literaturas e tenha o hábito de ler a Bíblia Sagrada todos os dias, né? Uns dias mais, uns dias menos, mas esse envolvimento com a palavra de Deus é muito importante.
E a lição vai falar, a lição número 1, do dia 1º de outubro de 2023, vai dizer: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós temos o nosso textuário, a verdade prática, a leitura bíblica em classe. Já pediram ao nosso querido pastor Gilson para fazer a leitura desses parágrafos. Amém, amém, queridos. Estou aqui acostumando com a idade vai chegando, né, mas com óculos aqui para nos ajudar. Vamos lá. Nosso textuário diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 ao 18, que passo a lei que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Meu Deus, pastor Gilson, a grande comissão da igreja, ela vem outorgada com poder, com sinais. Tá? Fica a primeira deixa. A nossa ministração, irmãos, tem que ser com poder e sinais. Quando nós cumprimos o ID de Jesus Cristo, né, pastor Gilson? A nossa introdução vai dizer: nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite para refletir o imperativo do Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto vai falar basicamente da grande comissão. Já vou passar aqui para o pastor Gilson. Tem toda a liberdade para comentar sobre esse tema. Amém, queridos. É muito lindo, né, nós começar aqui pela introdução. Quando você lê livros bíblicos, né, e é escrito, toda a palavra é inspirada, como nós sabemos, e quando é um apóstolo falando, né, os apóstolos cheios do Espírito Santo falando, é muito bom de ler. Agora, quando Jesus está falando através dos evangelhos, uma ordem, dando uma ordem, como ele está dizendo aqui, e a garantia dele, né? A garantia, como nós vimos aqui na leitura, ele dizendo assim: eu quero que vocês, era como ele estivesse falando assim, Muniz, eu quero ampliar a visão de vocês acerca do reino. Eu quero que vocês enxerguem como eu enxergo, porque a gente é inserido numa sociedade, numa cultura, numa sociedade, a gente tem uma visão. Mas a visão universal do reino é lindo demais. E era isso que Jesus estava passando. E ele disse, portanto, ide, né? Ide por todo o mundo. E ele disse uma coisa muito importante: e eu estarei convosco todos os dias. Vocês não vão estar sozinhos. Eu vou estar com vocês nessa missão. E aí a autoridade que ele nos dá, nós devemos tomar posse. Se tem uma coisa, queridos professores, que nós precisamos enfatizar as pessoas, e o que a igreja precisa hoje é ter segurança, crer que o evangelho que nós pregamos não é um evangelho de palavra, como eu sempre cito e coloquei no meu coração de citar, mas de atos concretos. E isso através da autoridade do Espírito. O professor vai passando à classe esta visão
cristocêntrica, uma visão de Cristo. O que Cristo espera de nós como igreja e qual o posicionamento da igreja através desta chamada e também dessa incumbência, porque disse, ide, mandamento, ide, vão e façam, e aí as garantias que ele dá. Então, diante disso, e o mais lindo de tudo isso, mano, é que a gente pode provar. Ele diz assim, pode fazer prova. Pode, e Cristo não é ciumento. Ele diz, vocês já se alegrando por alguma coisa, né? Vocês farão obras maiores do que essa. Então hoje nós temos que ter coragem para pregar esse evangelho com autoridade, com poder, com graça. Quando ele diz aqui, ide e pregai, né? Quem crer e for batizado será salvo. Professor, tome cuidado. Outro dia alguém me procurou e disse, pastor, eu creio, mas eu não quero ser batizado. Você sabe que a questão do batismo é algo sério. Eu disse para essa pessoa, por que você não quer ser batizado? Ela tentou me dar umas explicações, eu falei para ela estudar sobre o batismo e enfatizei para ela. A Bíblia diz que todo aquele que crê, se você não quer ser batizado é porque você não crê. E infelizmente, se você não crê, você vai ser condenado. Se você não for batizado, a não ser casos que a pessoa aceita Jesus, já parte para a eternidade, beleza, né? Mas as pessoas precisam ser batizadas. Então, esses mandamentos têm que estar muito claro na mente de um professor para passar para os alunos com autoridade, com graça. Sabe que negócio de influenciar, assim dizendo, não, é ordem, é mandamento. Vão, façam e vocês vão ver a mão de Deus sobre a vida de vocês. É lindo demais. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, a nossa introdução vem trazendo um incentivo sobre a missão da igreja, o ide de Jesus. Pastor Luiz. Pastor Gilson, ali, no primeiro ponto ainda da nossa lição, tem 4 subtópicos. Eu falo sobre a questão cultural. Pastor Gilson, eu fico feliz porque o pastor Gilson foi missionário durante muitos anos. Trabalhou no Paraguai também, em contato com a Argentina. Nós temos trabalhos na nossa igreja, mantém trabalhos sociais, trabalhos missionários em outros países, né? Em algumas nações. Glória a Deus por isso. O trabalho, a seara é muito extensa. O pastor Gilson tem problema de falar sobre culto. Ali no ponto 2 vai falar sobre a questão cultural, pastor Gilson, a ordem que o senhor vem falando, e também a eficácia, né, da grande comissão. Isso aí. Nós estamos... Falar um pouquinho, né? Vou aproveitar para o pastor Gilson falar um pouquinho das suas experiências também, né, em outros campos missionários. Isso aí. Meus queridos, a gente, olhando já para o primeiro ponto, é a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja, né? De proclamar o evangelho, como nós já sabemos, né? Já sabemos disso. Então, a grande comissão já tem os rastros dela lá no Velho Testamento, como nós vemos aqui Isaías, também em Gênesis, a gente já começa a perceber alguma coisa sobre a grande comissão. E a igreja precisa estar inserida, né? Porque essa missão é da igreja dentro desse contexto, acreditar e praticar. Quando nós olhamos tem muita coisa boa aqui nessa lição, muita coisa boa, mas como diz aqui no finalzinho a respeito de James, né? James Woodson Taylor, que ele fala, o missionário inglês na China, que foi por 51 anos, ele diz assim, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Todo cristão que se preza, que sente que ele é salvo, ele tem que estar inserido nisto. O que nós precisamos dentro das igrejas é criar uma cultura de pregar o evangelho. Porque às vezes, por muito tempo a gente viveu um pentecostalismo que a gente sonhava muito com púlpitos, né? Grandes conferências, grandes congressos, isso é muito bom. Mas essa cultura, irmão Luiz, da gente ter a consciência de pregar o evangelho em todo o tempo, aonde nós estivermos, nas repartições, porque a igreja está distribuída em uma cidade, em um estado, em uma nação. E aonde a igreja está, porque a igreja, né, chover não molhar, não são as 4 paredes, mas somos nós, cada um assumindo a sua responsabilidade.
nós se tornamos cada vez mais forte, o Evangelho é anunciado. Então temos que ter essa cultura. Aí, como o irmão Luiz falou, né, questão de chamadas, temos chamadas específicas também para ir ao campo missionário, e isso é muito bom. E quando nós falamos de missão transcultural, porque para ir, como Jesus disse, né, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ele estava levando para nós ir cada vez mais longe, para nós não se contentar. Até você sabe, né? Você sabe que o poder do Espírito Santo, o Pentecostes foi em Jerusalém, e os discípulos ficaram concentrados ali, o lugar do poder, o lugar da graça. É gostoso demais ficar ali. Mas Jesus não queria isso, ele disse, eu quero que vocês vão. E a única maneira que Jesus achou para que eles saíssem foi perseguição. E perseguiu. Foi como que colocasse uma bomba no meio deles. Eu quero que o que vocês têm, vocês levem às pessoas. Irmãos, existe algo, irmão Luiz, existe algo lindo. Por exemplo, às vezes a gente fica muito motivado quando Moisés ouve a voz de Deus lá na sarça, falando com ele. É muito lindo ouvir Deus, mas não basta ouvir Deus, precisa colocar o pé na areia quente e precisa descer ao Egito. O problema é que tem gente que fica só ouvindo, estou aqui no lugar do Pentecostes, como estava em Jerusalém, está bom, o poder aqui está uma atmosfera tremenda de coisas sobrenaturais de Deus, mas tem um povo cativo ainda, tem um povo que ainda não teve o conhecimento, e nós precisamos entender, eu preciso ir aonde ainda as pessoas não foram alcançadas pelo Evangelho. E nós precisamos fazer missão transcultural. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que uma sociedade, ela é formada por povo. E os povos, né? Os povos, depois para frente nós vamos falar sobre as etnias, os povos, eles têm os seus hábitos, é ou não é? Eles têm seus hábitos, aí eles têm os seus costumes, né? O povo que não conhece a Deus, lá as áreas indígenas, e tantos povos, meu Deus, né? Tem tantos povos que ainda não conhecem, então eles têm os seus hábitos, são hábitos do povo. E aí tem o costume do povo, eles têm os seus costumes. E aí, dentro desse costume, vai virando uma cultura. E dentro dessa cultura vai surgindo uma sociedade. Hoje no Brasil nós somos uma sociedade. Só que o problema é que geralmente a cultura, irmão Luiz, os hábitos dessas pessoas vem através de uma grande visão, de uma grande cegueira espiritual. Desde o Éden, o pecado vem atingindo a humanidade, e eles vêm com essa cegueira espiritual. Aí os hábitos que eles têm, os costumes que eles têm, são totalmente pagãos. Não tem o poder do Evangelho ali. E qual que é o dever da igreja, através do ID de Jesus, de pregar o Evangelho? É alcançar esses povos, né? Para poder atingir os hábitos do povo, a cultura do povo e atingir toda a sociedade através do Evangelho. Diz um pastor que eu estava ouvindo um tempo atrás, ele disse assim, por que o Evangelho precisa chegar lá? Nos hábitos do povo, para mudar os hábitos, mudar os costumes, mudar a cultura e mudar a sociedade. Por que precisa? Para levar o homem ao estado original. Qual que é o estado original do homem? O homem sem demônios. Ele fala literalmente, se você for ver, é verdade. Sem ação demoníaca na vida deles, porque dentro desses hábitos desse povo, dentro dos costumes culturais deles, existem hábitos geralmente que veio através da cegueira espiritual, e eles viram ou são escravos, mas o Evangelho de Cristo, ele veio para libertar, e os hábitos são mudados, costumes são mudados, e essa vai se tornando uma cultura cristã, e uma sociedade cristã, movidos pela palavra, agindo pela palavra, homens libertos e homens transformados. Então que Deus nos ajude a nos entender a missão transcultural, que lá no outro lado, aonde nós não chegamos ainda, quem sabe,
Quem sabe para nós é difícil, existem hábitos de pessoas, costume de pessoas que tem que ser mudada. E o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para mudar, meu Luiz. Glória a Deus. Eu estava olhando o quarto ponto ali, pastor Gilson, vamos chamar nosso primeiro intervalo já. Eu ia falar o seguinte, ó, nesse aspecto, nesse sentido, a igreja está pronta para atingir o seguinte objetivo da grande comissão: proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, né? Interagi-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Estou lembrando aqui, eu preciso chamar o primeiro intervalo, pastor Gilson, mas aí tem muita gente dizendo assim, o que que eu tenho, ainda tem, pastor Gilson, o que que eu tenho a ver com isso? Eu não sou missionário. Irmãos, nós somos fruto da bondade de um coração de um missionário, que ouviu o ID de Cristo. Eu fui fruto do missionário que estendeu as mãos para cuidar de mim, né? Se eu e você não tivermos esse chamamento, como igreja, de ir com os pés, nós como igreja, nós temos a obrigação, irmão, de respirar, transmitir a boa nova de Cristo de todas as formas. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastor. Irmão Luiz, antes de nós fechar o primeiro ponto, então o ID, né? ID significa, a lição está trazendo aqui para nós, atravessar as fronteiras, ir além das fronteiras. Por quê? Está dizendo aqui, né? Por causa da queda. O que a queda trouxe, é isso que eu estava falando. Aí Jesus ordena, dizendo, ide e façam discípulos. Vocês estando ali trabalhando, você vai conseguir fazer os discípulos, né? Andando junto, tá? E aí a eficácia e o objetivo da grande comissão, todo crente cheio do Espírito Santo, ele é capacitado para fazer a obra de Cristo. Então ele precisa ser cheio do Espírito Santo. A eficácia da grande comissão é você ser cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo você tem coragem de ir, você tem coragem de pregar, você tem coragem de expulsar, você tem coragem de mostrar o caminho. E nós precisamos disso. E dentro do que o irmão Luiz já trouxe aqui, né, dos 3 pontos aqui, nós fechamos esse primeiro tópico. Aleluia. Eu preciso chamar nosso primeiro intervalo dessa primeira lição do último trimestre deste ano. E já estamos de volta com a sua EBD em dia. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, essa primeira lição que vai falar sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E já estamos com o nosso segundo ponto, lembrando que está conosco nessa oportunidade o pastor Gilson de Quadros, para falar especialmente sobre as missões transculturais, o conceito, a visão transcultural na Bíblia, né? E as barreiras que temos no que tange a questão cultural, pastor Gilson. Com os desafios, né? Quanto nós precisamos nos capacitar para entender e atender às necessidades dos nossos irmãos. Queridos, falando sobre a missão transculturais, né? O início aqui diz, o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Então, é além das fronteiras, né? Nós devemos ir longe, temos que fazer a obra de Deus e através de alguém, né? Cheio do Espírito Santo, como nós estamos falando aqui, para levar esse evangelho até os confins da terra, que o evangelho nada mais, nada menos que é as boas novas. Aí, na visão bíblica transcultural, né?
até podemos ler o início aqui, quando se fala de uma missão transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido, né? O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Então, quando nós entendemos a visão transcultural, não tem, aonde tem povos, aonde tem almas, precisa ser alcançado pelo Evangelho. Precisa ser alcançado. E nós precisamos alcançá-los através desta visão. Porque começa mais ou menos assim, a questão missiológica, missionária, através da visão. Tem alguém que tem a visão. E tem alguém que executa a visão. Deus, Ele nos deu a visão através da sua palavra. Agora tem uma coisa, não adianta nós ter a visão através da palavra e ter um Deus poderoso que capacita, não é? Que nos autoriza, mas também nos capacita, nos manda, também nos capacita, se não tem quem vá. Então nós temos que ir. Então a visão está na palavra, a visão está como Paulo, né? Quando o homem está na direção de Deus, Paulo estava pregando, não me engano, na Grécia, foi impedido pelo Espírito para não pregar ali, porque não era vontade de Deus, e Deus queria dar uma visão nova para ele. E aí quando ele entendeu que não era, porque em todo tempo, nem sempre em todos os lugares, porque a gente diz às vezes, pregar em todo tempo e em todos os lugares, mas tem um lugar específico às vezes que Deus quer que eu pregue, e tem lugar que Deus quer que o Luiz pregue, e isso aconteceu com Paulo, ele foi impedido pelo Espírito para não pregar lá, porque Deus tinha algo muito mais urgente e muito maior. Quando à noite, né, que ele mudou de lugar, ele já teve uma visão, alguém chamando da Macedônia, vem e ajuda nós. Aí você vai começar vários atos nessa leitura desses textos, você vai começar a ver algo lindo, que quando ele chega lá, Lídia já abre o coração para o Evangelho, e já pede para ser batizado nas águas, e a obra missionária vai. E aí o que acontece? Aí aparece a moça endemoniada. Eles têm lá o discernimento do Espírito, missionário cheio de Deus, cheio do Espírito, expulsa o demônio, a moça é liberta. Mas tem a questão do cárcere, da perseguição, não tem problema. Deus aparece em tudo. Aí você vai ver terremoto do céu acontecendo. Você vai ver salvação acontecendo quando ele diz para o carcereiro, não faça mal contra a tua vida. Nós estamos todos aqui, como dizendo, hoje chegou salvação para a tua casa. Então a visão Deus nos dá. Agora a execução é com nós. Aí, irmão Luiz, no terceiro ponto, fala das barreiras nas missões transculturais que tem. Se o senhor quiser, pode ler. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo. A igreja precisa conhecê-las, preparar-se para realizar a tarefa missional. Aqui professor, o senhor pode ler a lição aqui nesse ponto, que ela é importante. Olha aqui, ó. Barreiras geográficas, falamos de país para país, culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, que o pastor Justo já falou anteriormente, barreiras econômicas, problemas com câmbio, né, com moeda, tem países que é muito caro fazer missão, a questão do comércio, barreira, a língua, né, a questão da língua, dos dialetos, ou línguas nativas, aqui tem barreiras religiosas, lugares que são dominados pelo islamismo, pelo ateísmo, pelo materialismo, pelo secularismo. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras que enfrentamos nos dias atuais. E o exemplo para nós são os apóstolos, que sem os recursos que temos hoje, eles atingiram, chegaram a lugares que a tradição da igreja comenta, que até toda a Ásia foi impactada, né? Até Tomé diz que implantou igreja, tradição, falo, na Indonésia, aquela região, de tão longe que o Evangelho chegou naqueles dias, né? Entendendo com os mesmos problemas que nós temos hoje, né, pastor Gilson? O senhor teve um tempo na missão, vai saber falar melhor do que eu o que é a questão da alimentação também. Não parece, irmão? Você está com feijãozinho com arroz, tem bifinho, batata frita? Irmãos, questão alimentar também é difícil, né, pastor Gilson? A questão, irmãos, a gente fala assim, barreira das missões transculturais, mas também a gente pode levar assim, para um crente, né? Para um crente cheio do Espírito Santo, que tem uma visão, não tem barreira. Não parece um contraste? Tem barreira, mas não tem barreira. Tem barreira, existem as barreiras, as limitações humanas. Mas também você vê, por exemplo, teve barreira para Daniel Berg e Gunnar Wing? Teve.
Eles chegaram aqui, tiveram que estudar a língua, para chegar não foi fácil, mas dentro de uma visão de Deus ao Brasil, o que virou? Por causa de dois missionários. Então, eles enfrentaram essas barreiras, e no campo missionário, no envio do missionário, nós temos prova, né? Sofremos aí com o pastor Davi foi para lá, chegou lá, um país difícil, né? Pode ficar os pais, mas não pode ficar os filhos. Aí como é que vai fazer missão nesse país? Então, existem essas barreiras. Aí tem que ser muito bem estudado, né? Estudado o local estrategicamente. Por exemplo, hoje, né? Hoje dentro de uma visão comercial, para se instalar, por exemplo, Mano Luiz, um comércio, principalmente as redes, eles mapeiam o lugar, eles vão estudar a cultura, porque nós temos que entender isso. Porque às vezes as barreiras vão se tornar maior por falta de conhecimento, né? Eu já vi alguém dizendo, eu vou lá, vou vender carne de porco para os judeus. Não come carne de porco, né? Nessa questão comercial. Então, tem que ter esse entendimento, estudar o lugar. Por exemplo, você vai entrar no Paraguai hoje, né? Entrar no Paraguai. Se você não tiver, vou falar de algo aqui pertinho, né? Tem um irmão que é missionário lá. Se você não tiver, não for bem informado, né? Você tem que ser bem informado. Por exemplo, a gente foi lá e esbarrou na vacina da febre amarela. Por causa de uma vacina, a gente teve alguns problemas para entrar para lá. Se tivesse feito, chegava lá, o que precisa? Isso. Está tudo aqui, tudo certinho. Então, as barreiras às vezes se relevantam por falta de informações. Tá? Então, tem as barreiras geográficas para chegar lá. Mas existe também barreiras econômicas, que tem lugar, como o irmão Luiz falou, que é muito caro de você fazer missão. De repente, o cara não vai poder ir lá, fazer missão lá e ser sustentado por uma igreja, que vai ser muito caro. Mas ele pode, nesta visão missionária, morando nesse país, arrumar um trabalho onde ele vai ganhar na moeda de lá e vai facilitar as coisas. Tá? Porque se você vai ver Daniel Bego Naviga, eles não vieram sustentados por uma igreja, eles vieram aqui, trabalhavam. O apóstolo Paulo, ele fazia tenda para não ser pesado. Então a gente tem que entender essas barreiras, que da mesma forma que se nós estudarmos a palavra de Deus, não são barreiras. Porque no início vai dizendo, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. E essa força do Espírito Santo quer nos ajudar nas barreiras. E ajuda-nos. Irmãos, eu já fui missionário, tenho um irmão hoje que é missionário em outro país, conheço vários missionários, e a gente sabe das limitações. Mas a palavra de Deus é muito poderosa. O poder de Deus, claro que a gente entende que existe país fechadíssimo, como o Islã, os islâmicos. Você pregar lá é difícil demais. Já pensou? Se eu ir lá, sair daqui para lá hoje, não tem nem lógica, não sei falar nada. Mas tem irmãos aqui, como a gente conhece, né? Tem pessoas que já sabem o dialeto de lá, então já vai facilitando as coisas. Então, irmãos, a gente tem que estudar, fazer a nossa programação, como eu disse, a visão, né? Você tem a visão, alguém vai estudar, vai analisar e vai mandar a pessoa certa lá no lugar certo, porque vai ser uma bênção. Então, missão transcultural não é uma missão tão fácil. Missão aqui é fácil. Ele fala a mesma língua, conhece a cultura do povo, sabe do que o povo gosta, sabe do que não gosta, tá, beleza. Mas tem lugar que é difícil, a alimentação é difícil, os costumes são difíceis. Conforme o jeito que você olha, você já vai perder terreno. Se você já sabe dessa cultura, você vai ganhar terreno. Então, tem esses problemas. Mas nós precisamos encarar os desafios, porque a ordem é ir até os confins da terra. E nós precisamos, como igreja, fazer isso, Maurício, em nome de Jesus. Aleluia. Que o próprio Cristo, né, ele dá a receita, né? O chamado, ele passa por uma capacitação. Primeiro por um chamado, por uma inspiração divina, depois por uma capacitação. Também é importante, a capacitação teórica, né? E também nós temos o Espírito Santo, que interage na igreja, né? E de vez em quando nos surpreende, quando a igreja estava orando, em Atos dos Apóstolos, e o Espírito Santo diz, ei, me separem para mim, para um trabalho específico, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho preparado para eles. Irmãos, quando existe
chamado de Deus, quando existe capacitação de Deus, quando existe paz, né, em abrir mão, né, da sua... Porque o missionário também, pastor, a gente não entrou na questão, geralmente o missionário chamado, ele abre mão de muita coisa. Quase na totalidade. Jesus nunca chama ninguém para qualquer trabalho que seja desocupado. O missionário, o homem que vai desenvolver um trabalho específico para Deus, a mulher, geralmente ela não está desocupada. Geralmente ela tem uma vida ativa na sociedade onde está inserida, às vezes na igreja onde ela serve ao Senhor, e muitas vezes o Senhor arranca, né? E agora para tudo para um trabalho que eu tenho que separar específico. Aí, irmão, eu imagino que deve doer, pastor, não é, Gilson? Pastor Gilson trabalhava numa grande empresa, bem estruturado, a gente está um pouquinho da história dele, quando Jesus disse, para tudo, Gilson, agora. E aí, sempre tem, poxa, o que vai ser de mim? Como é que vai ser? Imagina que seja assim, pastor Gilson. A gente tem chamadas específicas, né, irmãos, que a gente não entende muito bem. Hoje ainda eu falava com um irmão sobre isso, né? Eu, por exemplo, nós somos 4 pastores lá em casa, de irmãos. 2 estão na obra diretamente e 2 são voluntários, que fazem a obra, olha, lindamente e voluntariamente, ganhando o seu pão e ganhando almas para Jesus, né? Então, a gente tem que entender essa chamada específica. Tem pessoas que têm chamada específica e aí se coloca, né, à disposição, oração, jejum, porque não é fácil, porque são decisões difíceis de você tomar. Não é muito fácil, porque envolve muita coisa, você tem que ser muito firme, né? Se for casado, tem que ser um casal que converse muito bem para tomar a decisão certa, para ir na hora certa, para o lugar certo, para você não fazer a família só sofrer e voltar frustrado. Tem que ter esse entendimento. Então, existe os que vão, existe os que trabalham aqui também e a obra é feita. Queria só compartilhar para nós encerrarmos, Luiz, um versículo. 1 Coríntios 9, Paulo está dizendo assim, quando estão falando aqui sobre os meios de fazer missões, ele diz, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. É ou não é? Olha o que Paulo diz assim, fiz de tudo para todos, para que por todos os meios chegue a salvação a alguns. Então as estratégias têm que ser bem feitas. Por quê? Para chegar o evangelho a todos. Então, meus irmãos, tem lugar que você vai chegar na missão transcultural que as pessoas vão julgar você, de cima e embaixo. Julgam o carro que você anda, a forma que você anda, a forma que você fala. Tudo isso, se você conhece a cultura, já vai ficando bem mais fácil. Então, que Deus nos ajude, através do Espírito Santo, a despertar o povo. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, uma ideia muito boa. O Nilson, meu irmão, hoje ele está no Paraguai, numa cidade de Curuguati, mais lá para dentro. Mas ele tem um sonho de vir para mais perto, ali para, depois de Foz do Iguaçu, Cidade Leste. Por quê, Maurício? Se você for naquelas lojas, tem japonês, chinês, coreano, africanos. Tem dentro daquela cidade, existe povos de todas as nações. Meu Deus, irmão, tem povo, e ele diz que o sonho dele é ter uma igreja ali, ganhar essas almas para Jesus, discipular elas e mandar de volta para o seu país para ganhar alma. E eu achei fantástica essa ideia dele. Por quê? Porque para mim ir lá na China ganhar alma é difícil, mas para um chinês que está ali já, você ganhar ele, ele ser cheio do Espírito Santo, de uma visão missionária, e ele voltar ou ir para um lugar dentro do seu povo, vai ser muito. Então até ore por esse propósito, porque eu estou acreditando, essa visão que Deus deu para ele é uma visão muito linda. Uma cidade que tem, irmão, se você for lá, né, quem já foi, que está nos assistindo, já foi nas lojas, você sabe que dentro do Paraguai ali tem povos de todas as nações, é impressionante, povos de todo lado que tem ali, que moram ali. Então veja a visão, ganhar essas almas ali, discipular eles, fazer discípulos e enviá-los às suas nações para pregar o evangelho. Então isso é lindo demais, que Deus nos ajude nessa missão transcultural, irmão Luiz. Aleluia, irmãos, eu preciso chamar o nosso próximo intervalo.
E já estamos de volta para o nosso último bloco, para a nossa conclusão. O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Adquira já a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Irmãos, já estamos de volta com a nossa EBD em Dia para o nosso terceiro bloco e para a nossa conclusão desta lição, da primeira lição do último trimestre de 2023. Aleluia. Vai falar a visão global do Evangelho no mundo, com 2 subtópicos falando sobre evangelização e discipulado e arrependimento e capacitação do Espírito Santo. Amém. Bonito demais. Queridos, a visão global, né, do Evangelho no mundo, a evangelização e o discipulado. Nós vamos falar um pouquinho agora. Quando Jesus fala lá em Mateus 28, 18, né, para nós ir fazer discípulos, fazer discípulo é uma ordem. Para formar discípulo tem que ter um mestre. Jesus é o nosso modelo de mestre, o grande mestre, por excelência. E fazer discípulos é coisa linda, coisa linda. E é bonito porque a gente pode fazer isso, sendo mestre, estudando a palavra, aprendendo com Jesus, você fazer discípulos. Jesus levou aí aproximadamente, está na lição aqui, 3 anos para formar os seus discípulos. Então, fazer discípulos, irmãos, é uma ordenança de Cristo. Então, todo discipulador, ele tem que dar uma continuação. Quando eu sou um mestre, o que eu faço? Eu discipulo alguém, deixo ele capacitado de uma tal forma e vejo nele, eu tenho que identificar, porque se eu estou discipulando um grupo, por exemplo, de 12 pessoas, eu tenho que identificar dentro deles, alguns que já são líderes, para eles também já se tornando um discípulo para discipular outras pessoas. E assim a gente vai fazendo discípulo. Então é uma ordem, ide, fazei discípulos, coisa linda do céu. Então o Senhor Jesus foi perito em fazer discípulos e fez uns discípulos que seguiram ele, né? Que seguiram. Claro que teve alguns probleminhas, como nós sabemos de Judas, né? Mas não traz nem um tipo de problema para o evangelho, né? Para dizer assim, ficou manco em alguma coisa. Não, nada disso, né? O evangelho continuou com o mesmo poder, com a mesma graça. Então nós precisamos fazer discípulos. Aí, o arrependimento. Ontem eu achei muito lindo, irmão Luiz, quando eu conversava com alguém, e nós temos o Rodrigo aqui da sede, e ele é um grande evangelista, e aí eu fui fazer uma visita à tarde, e aí a mãe de um casal de idosos, já velhinhos, me contou em lágrimas, porque o Rodrigo visitou eles muitas vezes. Ele vendo as coisinhas dele, já vai falando de Jesus. E ontem, quando ele falava de Jesus, ele fez uma pergunta ao Senhor e disse: o Senhor já confessou Jesus como Salvador? Ele disse: eu creio, mas não confessei. O senhor quer confessar Jesus hoje? O Senhor disse: eu quero. E disse que desceu uma graça de Deus, que a senhora que estava do lado assim, a esposa fazendo alguma coisa, disse: eu também quero. Eu também quero confessar Jesus. Então não tem idade, irmão, não tem idade. E eles dois, o casal, confessou Jesus como Salvador, porque a Bíblia fala que nós devemos se arrepender e fazer confissão, confessar com a nossa boca para a salvação. Então o evangelho de um discípulo, de alguém que aprende com Cristo, é levar as pessoas ao arrependimento. E a missão da igreja é essa: leva as pessoas a crer no evangelho de tal forma que enche o coração, que
que enche a mente e ele vai verbalizar, dizendo: eu quero esse Jesus, essas declarações. Então, queridos, que Deus nos ajude através da missão, seja aqui local ou missão transcultural, levar a mensagem missionária, né, dentro de um padrão, que as pessoas sejam libertas do poder do pecado, através da confissão, porque com a boca se faz confissão para perdão, e nós temos que entender essas coisas. Tudo que o nosso mestre quer é que o evangelho chegue de uma forma autêntica, uma forma legítima, que quando as pessoas ouvir, vão sentir, é como sal, vai comendo sal, vai sentir sede e vai querer tomar da água. E essa água você sabe que é a palavra de Deus. Então faz que nem o Rodrigo, foi lá um solzinho hoje, um solzinho amanhã, quando foi, dali uns dias, ele disse: não, nós queremos tomar dessa água, porque nós já comemos bastante, nós estamos sabendo, e agora nós queremos esse evangelho. Irmãos, e nas missões transculturais, tem muita gente sedenta do evangelho de Cristo, e nós como igreja, irmão Luiz, nós precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Que alegria, né, pastor Gilson? Meu Deus. Essa aqui é a primeira aula introdutória, irmãos. E eu me cobro, pessoalmente me cobro, todos os meses, né? Tá enviando falando da minha questão pessoal. Não diz que a gente faça com a mão direita, a mão esquerda, e em parte não deve saber, mas todos os meses, pastor Gilson, eu me cobro, né? Em fazer a minha parte, né? Um mês eu mando uma contribuição. Eu não fui para a África. Não fui para a África ainda. Deus deu o privilégio, um dia eu vou. Eu não fui a Cuba ainda, né? Eu não fui nesses países, né? Eu não fui na Índia ainda. Mas, por certo, praticamente todos os meses, pastor, eu faço a minha contribuição. Jesus, eu não posso estar lá. Mas tem um homem, tem uma família lá, que esse valorzinho, sabe? Pode ajudá-los a manter eles, a encher a barriguinha deles, o ânimo deles, para eles continuarem fazendo, Jesus. Então é por isso, é com esse sentimento de gratidão que eu faço, porque um dia um missionário olhou para mim, alguém que abriu mão da sua vida, abriu uma congregação, abriu um trabalho missionário, começou a pregar, e naquela congregação eu aceitei Jesus, né, pela misericórdia de Deus. Então eu tenho esse senso de responsabilidade, irmão, de fazer alguma coisa, de me inquietar, né, pelo trabalho do ID do Senhor, de uma forma ou de outra. Posso falar de Jesus para o meu colega de trabalho, falar de Jesus na minha cidade, para a minha família. Tudo é missão, irmão. Tudo, o ID ele abrange todas as esferas, pastor Gilson. Verdade. Mas quando fala de umas missões transculturais, mas eu sei que lá eu não posso estar, mas eu sei que alguém me representa lá. Tem as formas, né? Tem as formas da gente fazer missões. A gente pode fazer missões orando, que tem uma necessidade muito grande. Se a gente tivesse tempo para contar, né? As guerras espirituais do campo missionário. Então você faz orando para os missionários, você faz contribuindo, e você faz também indo, né? Indo, se tem a chamada, vai mesmo, em nome de Jesus. Então tem essas formas. Então, para encerrar o nosso ponto 3 aqui, diz que a proclamação do evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado e o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Então, que a nossa mensagem, a nossa visão sobre missão transcultural seja isso aqui: proclamação do evangelho, evangelização, discipulado, levar as pessoas ao arrependimento para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Lindo demais, ó. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar os confins da terra. Esse é o nosso desafio, e em nome de Jesus, cada um fazendo a sua parte, nós vamos alcançando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. Professor, que o Senhor te abençoe esse trimestre. Que o nosso pastor Gilson orar por nós, orar para que Deus venha abençoar não só essa aula, mas todo esse trimestre que está desflorando para nós, né? Que seja um tempo de bênção, Aleluia. Inflame o teu coração com esse sentimento de gratidão, que fica mais fácil as coisas, né? Para o teu público, né, ser receptivo a essa palavra, né, que é missões. Pastor Gilson. Amém. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Jesus,
pelos conselhos que a Tua palavra nos traz e pelo horizonte que ela abre na nossa visão através dela. Que nossos professores possam, através do poder do Espírito, trazer uma clareza maior à igreja, porque parece que a gente está falando de assuntos já corriqueiros, conhecidos, mas eu sei que o poder do Teu Espírito, a ministração destas lições, que seja um trimestre, que haja um grande despertamento para o ganhar almas para o Senhor, que almas sejam salvas, que almas sejam libertas, pessoas sejam libertas pelo poder do Espírito Santo, porque quando o Senhor disse, ide em meu nome, expulsai os demônios, curai os enfermos, é porque tem e vai ter essas dificuldades, mas nós temos o poder do Espírito para ministrar. Nós abençoamos cada professor, usa na autoridade do Espírito para a glória e honra do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muito Glória obrigado por isso. Deus abençoe, continue sendo essa bênção, Vamos esse juntos. amigo, essa pessoa querida ao nosso lado sempre, como nosso líder, nosso amigo, nosso tutor, instrutor, né? O pastor Gilson é um grande amigo, eu tenho alegria, eu tenho o privilégio de ter nesse tempo o pastor Cláudio Caetano, nosso presidente, o pastor Gilson aqui na sede, entendemos que é um tempo de Deus e tentando aproveitar ao máximo, sabe, pastor Gilson? Glória a Deus. Né? Esse tempo aqui, que Deus te abençoe. Essa foi mais um EBD em Dia. Eu não posso esquecer de pedir, não esqueça de curtir nossos trabalhos, de compartilhar. O nosso canal aos pouquinhos está crescendo, estamos tendo um pouquinho mais de visualizações, que esse vídeo sirva de bênção para a tua vida. E acima de tudo, se inscreva no nosso canal, né? É bem facinho, irmão. Tá lá os links, só se inscrever. Que Deus te abençoe, né, ricamente, e até a próxima.